E aí você fala assim, Bruno, mas muitas vezes eu não tenho capital. Eu também não tenho uma linha de crédito para fazer isso. Existem investidores, existem parceiros, o que você precisa saber é explicar para o cliente como você pode trazer aquela renda para ele recorrente. Às vezes você instalou um sistema para um cliente que você sabe que, cara, aquele cara ele tem uma nuancezinha de investidor. Eu vou apresentar isso aqui para ele. E nós estamos aqui para ajudar o integrador. Seja bem-vindo ao Energizei Cash, o podcast que veio para energizar você e os seus negócios de energia solar, batendo um papo sobre o mundo das energias renováveis. Esse episódio é patrocinado pela Soul Energy, maior distribuidora de equipamentos fotovoltaicos do Norte e Nordeste. Fala, meus queridos, sejam muito bem-vindos ao Energizei Cash. Eu me chamo Pedro Vasconcelos, fundador do Instituto Solar, e é um grande prazer ter você aqui com a gente para falar sobre uma temática quentíssima, hein? Hoje nós vamos falar sobre imobiliária solar, investimento serial com renda passiva e recorrente. Essa promessa tá forte, então se prepara. Pega aí teu papel, tua caneta, o celular, faz a anotação, que hoje vai ser praticamente uma consultoria gratuita para quem está nos acompanhando. E quem vai dar o ar da graça aqui hoje, compartilhar bastante conhecimento com a gente, é o Bruno Braga, ele que é sócio proprietário da Sunfarm. Brunão, seja muito bem-vindo, meu querido. Prazerzão ter você aqui com a gente. E espero que a gente possa fazer um papo aqui bem descontraído, bem tranquilo aí com a galera. Que bom, que bom. Obrigado pelo convite. Espero aí agregar aí aos integradores, aos espectadores aí do podcast e ser útil aí para eles e mostrar que a gente consegue montar uma renda passiva e tirar um pouco essa preocupação de só venda e essa briga de cachorro doido, como a gente chama aqui no nosso Nordeste. Tá bom? Cara, massa, senta aí à vontade, dá uma relaxada aí, a gente conversou muito agora antes de iniciar e a gente não pode deixar nada do que a gente conversou passar, porque só foi coisa boa. Sim, vamos lá. Então, assim, para começar, né, a promessa desse podcast está muito forte. A gente vai falar de imobiliária, solar, renda passiva. Quem é que não quer renda passiva, recorrente, num mercado que é top, porque a gente fala de energia renovável, energia solar, uma coisa que é bonita de se falar, é fácil de vender, né? É fácil de comprar nesse sentido, né? O marketing é positivo, então é só coisa boa. E eu queria primeiro entender quem que é o Bruno, de onde que veio o Bruno, de que mercado era o Bruno para poder falar de... por que o nome é Sunfarm, por que é um imobiliário solar que a gente vai falar aqui. Então conta aí um pouquinho da tua história. Vamos lá, Pedrão. Cara, a gente começou, né? Eu sou do ramo imobiliário, a gente tem imobiliária, né? Eu venho de uma empresa familiar e aí também do ramo financeiro. Então nós temos um conjunto de empresas, onde tem transportadora, trabalhamos com carro de cicultura, são ramos diversos, factories, financeiras, etc. E aí eu comecei na energia solar, como todo mundo. Primeiro fiz meu sistema, vi que a rentabilidade era interessante. E comecei a ter ideias, né? Comecei a ver que, por nós temos uma cidade que alguns bairros são bastante verticalizados, a gente não teria onde colocar sistema solar para essa quantidade de apartamentos, etc, etc. Eu comecei, cara, eu tenho que pensar em alguma coisa para achar uma solução para esse pessoal. Isso em 2019 ainda, né? E aí eu chamei um louco igual a mim, que é meu sócio, o Técio Braga, que aí ele comprou a ideia junto comigo, e aí a gente começou a desenvolver uma ideia inicial voltada para loteamento. Pegamos uma área de uma fazenda nossa, né, no interior aqui do Ceará, Aracoiaba, fomos entender mais ou menos como é que funciona, muito a grosso modo, e descampamos uma área lá, fizemos um projeto ambiental e mudamos o negócio no decorrer do caminho. No início a gente voltou para uma área voltada para baixa tensão, onde a gente ia ter 3 etapas, 120 lotes, 485 e depois 2.000 lotes, onde a gente ia fazer toda a infraestrutura de rede, etc. Quando foi no meio do negócio, a gente, cara, eu acho que o juridiquês, como a Joey fala, né? Isso aqui não tá muito bacana. A gente foi ver a 665 e estudamos outras coisas e, cara, nosso negócio tá frágil relativo à lei. A gente tá fazendo um loteamento de baixa tensão, onde uma hora a gente vai levar a fiscalização e vamos deixar o nosso cliente muito em risco. E mudamos o negócio, né? Só que nisso, todo esse nuance, de 2019 a gente chegou em 2021, veio pandemia, toda aquela história e tal, etc. E a gente, cara, como a gente chegou nesse ponto aqui, a gente não vai retroagir não. Vamos continuar e vamos para frente. Mudamos o modelo de negócio e transformamos em lotes de alta tensão limitada a 2.5 mega para deixar no globo de mini geração.
E até aqui a gente está falando de investimento próprio. Tudo próprio, né? A gente sempre estava dentro dessa nuance, eu e ele brigando junto, lutando, fazendo tudo. Só que aí quando foi em 2021, veio a pandemia, logo em seguida cai a 482, vamos começar a 14.300. Foi que a gente falou, cara, estamos no mercado, a gente pensou em baixa tensão, vamos fazer a usina própria. Como nós já éramos do ramo imobiliário, a gente sabia o que é que era. Meu ramo era de galpões. O Técio fazia loteamento e também tinha alguns imóveis alugados, cara, e gostava muito de investimento. Foi ele que eu trabalhava com financeiro, ele me trouxe uma nuance de investimento, fundo imobiliário, LCI, LCA, etc. Quando a gente foi estudar e viu a rentabilidade que uma usina dava, cara, vamos fazer logo dar uma entrada aqui em GD1 e fazer a usina para a gente alugar. E aí demos entrada em 5 projetos, fizemos essas 5 usinas. Algumas, deixando bem claro, algumas até hoje a concessionária, uma específica, até hoje não ligou, usina pronta, investimento, então a gente também tem essa solução dentro do nosso hub de negócio que a gente vai falar mais aqui na frente, que é a parte de lucro cessante, que muita gente deixa para lá, né, não vai atrás e é um valor vulnerável. A gente já recebeu o lucro cessante, Pedro, antes não tinha falado, mas a gente recebeu o lucro cessante já de usinas que demoraram a ser ligadas tanto para clientes como para nós, então tem que ir atrás, não pode deixar para lá. São valores consideráveis, então você dá às vezes o cliente fica chateado, acha que é culpa do integrador. 99% dos clientes não entendem que é a culpa da concessionária não só local, é culpa da concessionária em território nacional, não se prepararam para a infraestrutura de GD, mas você tem o seu direito. O seu direito você não pode... Mesmo tendo tido tempo, né, para isso. Sim, exatamente, mas você tem que ir atrás. Não pode... Quando nós deixamos para lá, a concessionária entra no comodismo e ela não procura melhorar. Quando você vai atrás que ela sente no bolso que você dá um retorno para você e dá um retorno para o seu cliente, a história muda, né? E voltando, quando a gente fez essa mudança, nós decidimos fazer nossas usinas, construímos e alugamos. E vimos que não tínhamos muita dificuldade. E quando a gente viu a rentabilidade... O modelo é bem simples, né? Resume aí para o nosso telespectador como é o modelo de negócio. Vamos lá. Nós já tínhamos alguns lotes, como a gente vinha do ramo imobiliário, mas outros nós também compramos. Fazemos uma usina infelizmente aqui também a gente tem que fazer com inversor de 60, mas a gente coloca um inversor de 60 que gera ali seus 11.500, 11.800 kWh mês. E nós fazemos, preste atenção, pessoal, que a gente não vende energia, nós alugamos equipamento, nós fazemos a locação do equipamento para um terceiro que precisa dessa energia a um preço inferior ao que é cobrado pela concessionária. É simples, é algo bem tranquilo para o cliente entender. A gente tem noção mais ou menos de uma média do que é que ele paga no quilowatt, a gente aluga aquele equipamento por um valor que vai gerar aquela mesma energia para ele, pelo um valor inferior ao que ele paga, ele vai ter um desconto com 0 investimento e você mantém a sua renda recorrente, né? E aí você fala assim, Bruno, mas muitas vezes eu não tenho capital para fazer isso, né? Existe linha de crédito? Bruno, eu também não tenho uma linha de crédito para fazer isso. Existem investidores, existem parceiros, o que você precisa saber é explicar para o cliente como você pode trazer aquela renda para ele recorrente. Às vezes você instalou um sistema para um cliente que você sabe que, aquele cara ele tem uma nuancezinha de investidor. Eu vou apresentar isso aqui para ele. E nós estamos aqui para ajudar o integrador. O integrador traz ele para a nossa mesa, a gente entra, explica para ele, mostra qual a recorrência que ele vai ter dentro do modelo de negócio idêntico. Então, como nós temos usinas próprias, nós temos toda uma análise para mostrar para o cliente como é que isso é interessante. Entendeu? Quando ele vê aquilo, ele fala, vou querer fazer. Quem é que ele vai contratar para fazer a usina dele? O integrador. Só que o integrador ele não ganha só na construção da usina. Por ele ter trago e por nós ficarmos com aquela administração da usina dele, a gente criou uma ideia de recorrência. Então, naquela locação, ele fica com um percentual de recorrência da locação enquanto aquela usina ficar alugada. Entendeu? Porque às vezes ele faz isso no caso do ponta a ponta. Isso quando ele não tem o capital e o capital é feito pela Sunfarm, por exemplo. Ele quer fazer... Não, isso mais quando o capital é direcionado para o cliente. Sim. Né? Quando ele tem um cliente que quer alugar, a Sunfarm também tem um recorrente. Né? Isso aí é é típico do mercado, não só nosso. Né? O mercado, você arrumou um cliente, você foi lá, indicou, uniu a ponta, eu não tive o trabalho de prospectar, você ganhou um comissionamento pela indicação desse cliente. Mas hoje a procura absurda, né? No mercado assim o pessoal fala, eu vou ter para quem alugar, meu amigo. Hoje é absurda a procura, vocês não precisam ter temor disso. Você tá
chegando pro cara e dizendo que vai trazer uma redução para ele sem investimento, às vezes ele acha que ele tá levando um golpe. Ele, não, isso aqui tá muito bom demais, para ser... né? Exatamente, é mais ou menos isso. E aí, como a gente viu que o negócio era bom, a gente depois entrou com, como a gente tinha galpões, que eu tinha comentado, né, falando do ramo imobiliário, a gente começou a alugar telhado, fazer sistemas dos nossos telhados também para gerar desconto. E foi indo, começou a aparecer integradores, exatamente como eu estava falando, parceiros, amigos, etc. Que, Bruno, cara, arrumei um cliente. E aí, vamos especificar pro cara como é que é, vamos explicar, então isso aqui, bora. O cara vinha para nossa empresa, a gente mostrava, fazia tudo em parceria, pega o cliente, aluga a usina, o cara mantém um recorrente, o recorrente é nosso, e ele continua com a manutenção da usina do cliente. Ele, além de ter um recorrente, fica fazendo a manutenção, o OIM do cliente, mantém uma renda recorrente e ainda ganhou com a integração. Então, cara, é um espetáculo de negócio, eu não conheço nada assim semelhante em termos de rentabilidade de investimento. Eu sempre gosto de falar LCI. Vamos para a pergunta, acho que é a mais importante até, né? A gente está falando aqui de imobiliária solar. Quanto rende uma imobiliária solar? Varia muito do equipamento que você decide, né? Eu sou muito criterioso com questão de equipamento, mas nem todo mundo pensa da mesma forma. Hoje, né, voltando, já falando em GD2, já falando em você pagando todos os tributos e trazendo para uma média dos próximos 10 anos, por que eu gosto de fazer o estudo em cima de 10 anos, né? Por que a gente decidiu? Por causa da garantia dos investidores. Então, quando você meio que estipula isso, a maioria dos investidores tem 10 anos de garantia. Alguns têm 7, mas muito limitados. A maioria 10, 12, hoje até 15, você ainda pode prorrogar. Isso. E fazemos o estudo em cima de 10. Para um estudo de 10 anos hoje, vai dar uma média de 1,8, 1,9, 2. Vai depender muito de como você vai fazer a operação. Mês. 1,8 mês. Então, assim, acho que pode procurar aí qualquer tipo de investimento. E quando a gente faz essa análise para 25 anos? Aí a história muda bastante. Aí o cenário é assim... E lembrando só um detalhe, Pedro, que a gente vai falando e vai botando. Eu coloco isso, se a gente for pegar o estudo dos últimos 10 anos da Enel, até o ano passado, o reajuste médio da concessionária anual era em torno de 16,7%. Se eu não me engano, se eu não estiver enganado, depois a gente coloca... Olhando para 10 anos? Olhando para 10 anos. Se eu trouxer para 2013 até 2023. Quando eu fiz essa apresentação, eu sempre gosto de ser bem pessimista, bem conservador. Aquele bom 10%, né? Eu coloquei 8%. 8%. Que ainda é a metade, né? Praticamente. É a metade. Aí o pessoal fala, mas aí veio o governo agora subsidiou a energia. Espera a pancada próximo ano aí que vocês vão ver. Na verdade, subsidiar a energia é uma ótima notícia é péssima para o momento, para quem trabalha com isso. Só que isso significa dizer que no ano que vem, meu amigo, a conta vem triplicada, né? Exatamente, é isso aí. Então, às vezes para hoje não parece ser tão bom, mas quando você investe sempre pensando em médio e longo prazo, né? Exatamente. Então, isso aí vai se tornar um número maior no futuro. Exatamente, é isso, cara. E assim, existe também, não só a questão da energia sempre aumenta acima da inflação, você pode procurar qualquer cenário, qualquer concessionária, tudo, você vai ver que a energia sempre aumenta acima da inflação, até porque ela é uma das variantes que é usada para calcular a inflação, né? E outra, aquele terreno que você vai usar sempre vai valorizar. No caso, se você for fazer uma usina de solo, não for aproveitar, às vezes, um telhado de um cliente, que eu estou falando aqui de usina de solo. Às vezes você chega naquele cliente que tem um telhado, que um galpão, um investidor que tem um galpão, ele não está usando nada para ali. Então ele não tem um consumo de energia significativa. É uma fábrica que consome muito pouco e você sabe que o cara tem uma estrutura preparada e tal, não sei o que, cara, vamos fazer um negócio aqui nesse teu telhado. E você traz uma renda pro cara sem com custo mais reduzido do que uma usina de solo, aí você já sai dessa rentabilidade de 1,8, passa para 2,1, o cara nem acredita. O cara não acredita, ele olha assim e fala, cara, e depois vai te agradecer pro resto da vida. E tem outras nuances, né? A gente fala que sempre o risco, a gente lá gosta na apresentação, pro integrador e pro investidor, a gente anular riscos. Né? O cara pega e fala, pronto, mas aí eu tive um problema e ficou sem gerar seguro. Entendeu? Todo nessa rentabilidade que eu estou lhe falando aqui, está tudo calculado. OIM, IPTU ou ITR, dependendo da área, seguro. Mano, tudo que você imaginar, você vai chegar lá e vai querer esqueceu isso aqui, vai estar lá. Pode ter certeza de reajustes, troca de módulo, quebra de módulo, retrofit, tudo que você imaginar, a gente pensou nesse cenário como... pensando no investidor. E também o integrador que pensa nisso, de criar uma renda. Às vezes o integrador chega lá e fala, cara, eu nunca pensei em fazer para mim porque eu não tinha para quem alugar. Entendeu?
Aí a gente tem alguns parceiros, até citei um grande parceirão da gente aqui, o Yuri, o Salo da Sandy também é um cara que sempre nos ajuda nesse cenário, a gente tem uma parceria com eles. Para as usinas de investimento, ele já pega, já faz o ponta a ponta, e quando a gente está construindo a usina, ele já vai lá e já faz essa... Trazendo cliente. Já está trazendo cliente, é meio que posso falar zero preocupação. Legal. Inclusive um abraço aí, né, para os meninos da Sani, Saulo e Yuri já tiveram aqui, inclusive da Visão também, abração aí para vocês. Cara, falando ainda aí de rentabilidade, né? Tu falou ali 10 anos, eu achei legal fazer essa análise, porque aí você joga números bem realistas, ainda trazendo esse 13 aí, 16, sei lá, para 8, né? E que isso impacta negativamente do ponto de vista do investidor, claro, né? Então você é super conservador. Inclusive, te convido, né? Você que está acompanhando a gente lançou recentemente uma planilha para análise de investimento em locação de usinas. O link vai estar aqui na descrição. E eu tô te falando dessa planilha, para você que está acompanhando a gente, para voltar para o ponto de número, quanto que rende. E aí, quando a gente joga para 25 anos, uma análise dessa, não é incomum, dependendo da situação, que são várias as possibilidades. Eu posso alocar direto no telhado do cliente, posso alocar à distância. Então, quando a gente encontra ali um ponto ótimo, não é tão difícil encontrar um investimento que dê uma média de 40% ao ano. Cara, é um cenário que eu sempre falo... Não, primeiro, né, fazendo aqui um aspas, não é o mais comum, não é o que sempre vai acontecer, mas é possível. Então, saber que existe uma possibilidade maluca como essa, que é difícil de acreditar. Dificílimo. Né? Mas é possível. De que forma, né? Você alugando ela ponta a ponta, tentando um cenário que você pegue um telhado e que você aluga, às vezes, equipamento para aquele próprio cara que está precisando. Inclusive, pode ser até mais positivo do que isso. Que você evita muitos custos, inclusive, no meio do caminho. Às vezes você consegue pegar um cliente como uma sorveteria, um exemplo, que ela tem muita simultaneidade. Aí, cara, é o paraíso. Exato. Entendeu? É um paraíso. Você tem vários cenários. O importante é o integrador entender como é que se monta isso. E às vezes ele não tem tempo. É um cara que está preocupado sempre, que é como um parceirão nosso aqui, que é grande, tanto monta nossas usinas, como faz a manutenção das nossas usinas, que é o Cowboy. Cara, ele não tem tempo de preocupar com isso. Sim. Então ele chega para mim e fala, Bruno, eu quero isso aqui montado, apresenta o meu cliente, finaliza a operação toda, acabou. Entendeu? É tanto que ele está fazendo para ele. Sim. Ele notou a situação, um cara que trabalha ao ramo, começou aí no início, já montou mais de 3 mil usinas, o cara começou e falou, não, por que eu estou perdendo isso? Eu vou montar uma renda passiva para mim. Por que eu também não estou ganhando a renda passiva, entendeu? Né? Então todo integrador tem que, independentemente do tamanho, não posso fazer um de 75, faz um de 20, faz um de 30. Cara, o teu vizinho precisa disso. A padaria da tua esquina precisa disso. Se o cara não fez o sistema dele, às vezes é porque o prédio dele é alugado, ele não quer fazer. Tu vai alugar equipamento, o cara vai ter desconto. É uma coisa é uma coisa simples de tu saber explicar. Tu sabia que eu descobri isso aí sem querer? Como foi? A primeira usina que eu construí na minha vida tem quase 5 anos. E era uma usina própria, né? Então ela foi pensada para atender o consumo pessoal. E como era um mercado que eu queria entrar, estava entrando e tudo mais, eu me arrisquei em várias coisas. Na época eu nunca tinha feito um financiamento. Na verdade eu tinha feito de um carro, mas era outra realidade. Na época que carro era barato, inclusive, né? E eu nunca imaginei que o carro subiria para o preço da energia solar, e a energia solar iria para o preço do carro do passado, não o carro de hoje, né? Muito pesado. E aí foi o segundo financiamento que eu fiz na minha vida. Eu tinha tanto pavor de financiamento que esse carro, inclusive, a gente correu para quitar ele logo, porque na época, para mim, eu venho de uma formação que dívida é péssimo, é ruim, dívida não é bom e tudo mais, e tarará. E esse carro nem era passivo, era um carro para ativo. E ainda assim, eu ainda não tinha a mentalidade de que dívida pode ser algo que você possa tirar vantagem dela. Mas aí a gente quitou, pegou ali um investimento desse carro, reinvestiu em solar. E aí eu lembro que esse investimento, ele custou R$50 mil. O sistema de qual geração na época? Não bate 10 kWp. É desse Não jeito. bate 10. Só que ele gerava muito mais do que o que a gente precisava. E isso foi de propósito e não foi. Porque eu investi nisso sozinho, eu comprei essa dívida sozinho, né? E aí a gente jogou lá para a financiadora, foi até o Santander na época. E aí jogou pro Santander
E eu tava com muita energia, consumia pouco, eu tenho que direcionar essa energia para um familiar. Só que eu investi numa dívida de 50 mil reais, né? Preciso mandar isso para alguém. E aí a gente pegou um familiar que tinha um comércio, excelente, e a gente repassou essa energia para um familiar e foi rentabilizando mensalmente em cima daquilo ali. E aí eu fiz quase igual o cowboy. Isso foi acontecendo e eu só deixei para lá. Depois de 2, quase 3 anos foi que eu vim me dar conta, quando eu fiz contas, eu analisei, caramba, esse negócio aqui se pagou. Exatamente. E eu posso pegar essa grana e reinvestir em outra coisa, noutra usina. Exatamente. Né? Tô sem grana para botar uma de 75, de 40. Essa aqui foi 9, se pagou. Você pode pegar, às vezes, até aquela mensalidade, né? Que você continua recebendo, que vai ser por longos anos. Faz uma outra dívida, mas é uma dívida de investimentos, né? Exatamente. Que é dívida de ativo é diferente, totalmente, né? Faz uma outra dívida e paga aquela dívida com o rendimento da usina anterior. E aí a gente começou a ir brincando com isso aí, projetinhos pequenos, e aí aos poucos a gente está começando a crescer para de 75. Exatamente. Pensávamos em ir para a Mini, a gente vai entrar exatamente nesse ponto agora. Pensávamos em, tá tão bom, então vamos para a Mini, vamos para meio mega, vamos para 1 mega, vamos fazer muita grana com isso aí. E aí a gente viu que não era bem assim. Exatamente. Talvez podia não ser um bom caminho. E aí tu já compartilhou aqui antes comigo dos prós e contras. Eu queria entender, com base na tua experiência, os prós e contras de por que ir ou não ir para a Mini. Será que eu devo ficar investindo como investidor de uma farm, de um imobiliário solar? Será que é melhor fazer várias de micro? Cara, assim, eu vou dar uma análise do momento atual do mercado, né? Eu tenho que olhar para o cenário atual. Dentro do preço de energia do nosso estado, né? Porque aqui nós estamos falando para o Brasil todo, mas eu estou voltando para análise do estado do Ceará, que é onde eu estou mais praticando serviço. A usina de Mini hoje, quando você vai olhar custo de geração e outras nuances de cobrança, inclusive questões de impostos, que a gente pouco fala nesse nosso cenário, né? A gente tem que entender também que dentro daquele percentual que eu te falei, está incluso todos os impostos, e eu faço o imposto dentro do médio do simples. Então, se você tiver você for abrir uma MEI, sua rentabilidade já aumenta. Se você ficar só com 2, 3 usinas, sua rentabilidade também já aumenta. Eu levo numa média de 6,5%, 7% de imposto, que a gente sabe que não é a realidade, porque você tem que especificar para onde é que aquele dinheiro está entrado. Quando eu olho para mim, que você vai olhar a tua IG, além de você precisar ter uma estrutura maior de terreno, de investimento, você tem umas cobranças que não são tão interessantes, né, nessa nuance, que reduz bastante o seu investimento. Bruno, como é que vai ficar essa rentabilidade? Para quem já é acostumado a investir, já tem aquela prática, você ainda consegue beirar 1%, 1,05%, 1,1%. Porém, para você explicar isso para o investidor, dentro desse cenário é mais difícil, porque ele tem hoje, né, com a taxa Selic da forma que nós temos hoje, alguns investimentos que dão isso. Então o cara meio que não quer colocar em risco. Por isso que eu falo, no momento atual não. Mas brevemente, com a gente sabendo qual é o impacto que vai vir dos aumentos de energia, tá bem pertinho desse cenário. Selic caindo, o cenário vai mudar. Entendeu? O cenário vai mudar. É um ponto muito importante que eu falo, muitos integradores fizeram usinas remotas para Grupo A. Né? Então, clientes de média, alta tensão. E hoje, quando você pega a conta desse cliente que você fez há 2, 3 anos atrás, você vê que o cara não está tendo aquela redução que você prometeu para ele, não por culpa sua, porque infelizmente pela fragilidade da nossa legislação, do nosso governo, nossas políticas, etc. Cara, senta com a gente, estuda o mercado com a gente, que você vai ver que você consegue dar uma rentabilidade melhor do que você tinha prometido antes para o cliente. Muito melhor. Porque essa usina do seu cliente, principalmente quem fez usina de GD1, é uma galinha de ovo de ouro para ele e você não tem noção. Entendeu? Então, existem cenários, como você falou, que a Mini vai ser compensatória. Tem gente que quer arriscar um investimento, cara, 1%, 1,1% já é maravilhoso, eu quero fazer. Tem área, né? Porque muita gente tem um sítio, tem uma chácara, tem etc. Já tem um 3,8 lá perto, entendeu? O investimento de uma carga não é tão alto, principalmente para quem quer fazer ali 112, 200, até 300, que ainda mantém o aéreo, não precisa fazer nada de investimento exorbitante para a cabine, a brigada, etc. Então, vale a pena. E lá a gente faz tudo. Cara, eu quero um cliente fazer de mim, o cara acha rentável. Traz pra gente que a gente monta a proposta. Eu falo sempre,
Eu gosto de renda passiva. Eu vim da renda passiva. Meu sócio veio da renda passiva. Então a gente pensa o seguinte, cara, cria um negócio para tu ter uma tranquilidade. Pensa no teu cliente para tu ter uma tranquilidade. Monta renda passiva. Tu consegue hoje, fazendo usinas, tanto para você como para os seus parceiros, criar uma renda passiva absurda que você não tem noção. É absurdo. Se você botar uma meta de você fazer uma usina nos próximos 10 anos, uma usina por ano para você, seja de 20, seja de 25, seja de 30, você já tem ali uma... Garantiu a aposentadoria, cara, né? Tranquilo, sem aquela escravidão que a gente tem hoje. Não, e a gente falando aqui para integrador, por exemplo, tem uma coisa que eu falo muito para integrador. Cara, vamos lá. Hoje tem um defeito, né, do integrador que é cobrar barato. Exatamente. E aí o que é que acontece? Às vezes o cara, ele presta o serviço, se minimiza perante a concorrência, cobra barato, e às vezes se ele precisar voltar para uma manutenção, nem dinheiro para gasolina ele tem. Exatamente, né? É isso aí. Mas digamos que você, integrador, cobra do jeito que a gente sugere, né? Aqui no Instituto Solar, você ganha bem. Aquela grana ali, sei lá, pega aí 5 mil reais, 10 mil reais que tu extrai de um projeto, reserva aqui no cantinho, junta com a venda do outro mês, compra 10 kW de equipamento e começa. Faça só com 10, né? Faça o teste. Faz 10. Até porque é mais rápido, né? Aprovar o projeto até 10 kW. Rapidinho, tá ali em poucas semanas vai estar tudo mais ok. Mais fácil de alugar também, porque sempre você tem um amigo ali que tem uma conta de 400, 500 kW, você já consegue fazer uma agilidade, com menos burocracia, você mesmo resolve, e depois você vai crescendo. Quando você for crescendo, que for aparecendo as dificuldades, aí você vai chegando, vai procurar uma consultoria, não só uma consultoria consultiva de modelo de negócio, como também uma consultoria jurídica, para entender como é que você vai... Para a questão da locação, você tem que ter cuidado no modelo de contrato de locação. O que eu ia te perguntar era justamente aí. Aonde que é fácil errar para quem quer construir renda passiva com energia solar? É assim, é tão bom que às vezes a gente acha que o negócio é fácil, é simples demais dentro desse modelo de negócio. Então... simples, mas não é simplista, né? Isso, pronto. Então vamos lá. Nós sempre temos que falar que nós estamos... Ninguém está dando desconto em energia, ninguém está inventando a bola, como eu sempre falo em relação a esse negócio. Nós estamos alugando equipamento. Se você botar isso na sua mentalidade, nós estamos alugando equipamento, como outros negócios. Pessoal, eu sou de outro ramo de segurança também, está há 30 anos que se aluga equipamento no ramo de segurança. Então, o primeiro negócio é isso. Toda vida que você for falar com o cliente, bote na cabeça dele: estou alugando um equipamento. Isso, os maiores players do mercado, a primeira coisa que você conversa, Mastercard, onde você for, os caras vão falar isso. Esquece negócio de desconto. Claro que na prática nós estamos dando desconto, mas você está fazendo uma redução na conta do cliente. Primeira coisa que você tem que se preocupar. Tem uma frase que eu acho que traduz perfeitamente isso. Você fica dentro do jurídico, fica fácil de entender para todo mundo. Tira a palavra desconto e bota proporcionar uma economia referente a 20% do que você já gasta atualmente. É a mesma coisa, só que está dentro da lei. Não fere ninguém, não chama a atenção negativamente para o negócio. Exatamente. Então, proporcionar uma economia é quase a mesma coisa que dar desconto. Dá para entender tão fácil quanto dar desconto. Dá para entender, mas assim, a gente vê que a gente acabou de passar por uma fiscalização que queriam atrapalhar o modelo de negócio. Sim. IGD, né? Que a gente ainda vai ter alguns riscos. Ainda que a gente tem cenas dos próximos capítulos. Porque eu acho que, assim, pensando... É uma loucura, né? A gente, assim, quem está no ramo, quem está no segmento, como é que um país que quer investir em energia renovável, que quer ser autossustentável de renovação, quer fazer uma loucura dessa com a gente, né? Mas são cenas dos próximos capítulos, vamos entrar nesse embate agora. Mas a gente tem que estar preocupado com uma parte legislativa. Se a gente não tiver e vier uma pegadinha, aí você deixa o seu negócio frágil. E você tem que ter um bom contrato de locação. É isso que eu falo. Se você tem e entender como são as tributações. Então, uma das pegadinhas e erro fácil está no contrato. Eu vejo muita falha. Entendeu? Contrato de locação. Às vezes você faz com um amigo e não se preocupe em fazer um contrato de locação. Aí vamos ver que daqui a... Agora não, que a gente não tenha muito braço, não tem braço para fiscalização, mas daqui a 2 anos recebe uma fiscalização e você não tem um contrato pronto. Sim. E aí, como é que fica a sua situação?
não vou deixar para a última hora, etc. Você não tem uma boa formalização desse contrato. Uhum. Então, e uma boa empresa, às vezes você é integrador. E é igual imposto de renda, né? Às vezes tá tudo bem hoje, mas daqui a 5 anos o cara ainda pode estar lá batendo na tua porta. Exatamente. E assim, tem um caso muito típico que, inclusive, que entra naquela questão que eu expliquei no começo da fragilidade do loteamento. Sim. Que é um caso, eu posso deixar depois, te deixar o link da própria Anael, especificando para você colocar aqui, que é onde a Enel, a concessionária, foi multada pelo desmembramento. Né, de 2017, e ela foi multada em 2000, salvo não me engano, 2021. Vou deixar aqui a Mas quem resolução. fez o desmembramento foi a própria concessionária? A própria concessionária. Tem uma usina própria? 20, ela pegou uma usina de 1 mega e transformou em 20 de 50. Entendeu? Então ela tirou uma usina que era para ser de mini geração, e sei que nem precisava ela ter feito isso. A gente ainda estava numa linha antiga, mas eu entendi pela demanda ela mesmo fugiu. Sim. E fez 20 de 50. Um órgão fiscalizador. A gente tá falando de Enel X? Sim. Enel X? Sim, é como parceira, né? Aham. E recebeu uma multa de, salvo não me engano, posso estar com 13 milhões e alguma coisa, né? De multa, que é o típico do desmembramento, Sim. né? E Que provavelmente nunca foi paga, né? aí tá nesse ponto, mas tipo assim, ela foi multada, tá lá a área, tá lá tipificado, tá lá, você vai ver todas as casinhas individualizadas, todo o cenário que todo mundo fala, vai ser titularidade diferente, vai ser matrícula diferente, vai ser IPTU diferente, então tipo lá, cara, a Anael montou um concessionário, pô, montou uma filial, Sim. um braço, um hub, um road da... Cara, não vale a pena correr o risco. Eu sou bem típico. É melhor você estar amarradinho já ali, pronto, né? Pra uma... Ela recebeu uma multa de retroativo. Porque é um negócio com tão poucas variáveis, né? Por que eu não vou cuidar bem dessas poucas variáveis? Exatamente. Já são poucas. É diferente de uma empresa que... Porque assim, vamos lá, né? O que é que eu acho mais positivo em fazer renda passiva com usina? Depois que eu construir, acabou o trabalho. Você tem uma empresa, um integrador. Quando é o próprio integrador, ele mesmo vai resolver tudo. Quando ele vai fazer para o investidor, ele ainda vai ter, que já está precificado, entenda. Eu falei 1.8, o integrador não é 1.8. O cara já reduziu o custo. Para ele é bem maior. Ele não tem um custo OIM dele. O custo de serviço dele tende a zero. Baixíssimo, entendeu? Já está ali, ele já tem equipe, etc. 1.8 é para o investidor que vai comprar com o integrador. 1.8, 1.9, 2, etc. Vai depender muito desse tarô. Às vezes o cara já tem uma... Tipo, eu boto um sistema de segurança, né? Às vezes o cara é no sítio dele. Ele não vai precisar do sistema de segurança. Ele já tem um caseiro dele lá que já está precificado no custo dele. Então lá, mas está lá. Entendeu? A gente gosta muito de trabalhar na parte de segurança com a inteligência artificial para reduzir custos de barreira, estrutura, etc. Então, tudo isso a gente meio que vai reduzindo, vai colocando e vai ficando um cenário mais interessante. E a cada vez, né, eu sempre falo, a gente estava falando aqui de valores antes, né? Quando a gente fez a nossa primeira usina, na virada de GD1 para GD2, né, ali no começo de 2023, mas todas em GD1, a gente gastou um valor X para fazer a primeira. Hoje, com N-Type, com tecnologia a nível altamente superior dos investidores, a gente... Meio X. Cara, assim, chega... Tudo bem que a gente já alugou a usina, já tem a rentabilidade dela, mas você fica assim, cara, como é que o cenário ficou tão bom? Sim. Né? E a gente ficou sempre falando taxação do sol, não sei o que, sem entender como é que é. Taxação do sol é um imposto que a gente paga, cara. Isso aí sim que é uma taxação do sol, que é um absurdo, né? Que eu tava falando, ICMS, PIS, que não existe isso, como é que você tá gerando, você tá pagando imposto do que você tá gerando. Eu acho absurdo, mas você usar a infraestrutura de rede, eu não acho que a gente deveria ter... Inclusive, até fazendo aqui o spoiler, né? A gente vai trazer esse assunto aqui. Talvez ele já esteja no ar, ou talvez seja o próximo episódio, vamos ver, né? Mas... a gente vai falar de ICMS no futuro muito próximo, de coisas muito avançadas tendendo a derrubá-lo da energia solar. Então, se você quer ficar por dentro desse assunto, dá uma olhada na playlist aqui do Energisa iCash, que pode ser que tu já tenha data para tu ver aí como é que a gente vai derrubar junto, que a gente precisa se unir, né? Mas já existe algumas ações aí em trâmite que ainda não está tão pública e que a gente vai deixar pública aqui no nosso programa. Que então, bom, você vai acompanhar, viu? Isso aí eu vou de plantão para pegar. Vou segurar aqui todos aí os segredos. Aí o cenário sai do 1.8, o desconto do cliente aumenta, né? Aí o negócio já... Cara, e a gente está falando do ICMS, é 20%.
E já foi 27. Exatamente. Já foi Mas 27. ainda pesa muito. Pesa demais, cara. Você é doido hoje você botar 11 centavos praticamente na TUD, né? Você acha é um absurdo, cara. E fora o PIS e COFINS, né? Que ela não queira... os dias estão contados para eles também quererem fazer essa taxação. Exato. Então, gente, entendeu? É uma coisa que a gente tem que pensar muito nisso e se unir, né? Se unir. E para o investidor, se vier esse retorno aí, para quem deu aquele descontinho e vai voltar a compensar, cara, é um espetáculo, né? Para quem já tem usina pronta, quem começou a pensar um pouquinho antes em relação a isso, né? E, cara, falando assim do investidor Bruno, pessoa física, de repente junto com sócio, quantas usinas aí vocês estão cuidando hoje aí? Hoje nós temos 5 usinas próprias, né? Todas nesse limite, né? Eram uma média, elas somadas hoje 56, 58, 60 mil kWh, ela é um inversor de 60, todas com 88 e 89 kW pico de geração. E o plano é essa brincadeira que tu disse, uma por ano? Cara, a gente tem um plano um pouco mais audacioso, né? Isso vai depender muito do que o mercado, mas como nós temos outros negócios, né? Mas a gente meio que individualiza cada modelo de negócio e cada negócio tem que viver só. A gente oxigenou o que a gente queria, né, na Sunfarm. Estão vindo muitos processos de consultoria, então a gente está administrando usinas de outras pessoas, né? E tem que recuperar investimentos também, né? Mas, assim, cara, o investimento recupera muito rápido. Assim, meio que a gente nem conta esse payback do investimento, porque eu já sei que ele é muito automático. É curto, né? O que eu quero é que se você for fazer uma matemática simples do quem sabe fazer e ver a rentabilidade dessas 5 usinas, sabe que a cada 3, 4 meses ela está fazendo outra. Né? Elas sozinhas estão fazendo outras usinas. Né? Então a tendência é daqui a 8 meses, 10 meses, que é a nossa imaginação, a gente está preocupado com terra. O espaço, não vamos ter mais telhado, não vamos ter mais terreno. Nosso objetivo é sair lá, se a gente conseguir ali até 2028, 2029, 100 usinas dessas, a gente fica um pouco mais tranquilo de... Legal. E é bacana porque é muito democrático, né? Tu não precisa ser um multimilionário, um cara, grande herdeiro para conseguir fazer um portfólio desse de usinas. O que eu faço com a de 75, eu posso começar com a de 10. Exato. Entendeu? E ampliar a própria usina, né? Exatamente. Mas você vai fazendo, como eu tô falando, o que importa é começar. É igual investimento, é educação. Se você tiver, cara, eu vou tirar, como você tinha falado, deu 5 mil, cara, eu vou tirar aqui um percentual disso aqui, vou pegar todo o sisteminha que eu falei, tirar um montante disso aqui, para poder pegar e investir na minha própria usina. Depois que tu criou a renda passiva, você vai querer trabalhar só para você montar a renda passiva. Você começa pagando, eu fiz uma usinazinha aqui pequena, ela tá pagando a internet. Aí depois ela tá pagando a feira de casa. Depois ela tá pagando a faculdade do filho. Depois ela tá acima do que tu tira da tua média. Quando menos imaginar ali, tu tá com 5, 6, 10 anos ali, com 3, 4 usinazinhas, o volume, uns 300, 400, 500 kW pico de usina alugada. Aí pronto, aí tu quer o que na vida? E aí vão vir novas tecnologias, você vai estar antenado no mercado, você tá sempre acompanhando, eu sempre falo, cara, lá na empresa eu sempre trago os integradores como parceiros, né? Muitos querem fazer, muitos chegam lá para conhecer e fala, cara, mas eu quero fazer contigo. Quero fazer contigo porque eu gostei tanto dessa tua explicação da forma de falar que vai ser mais fácil mostrar pro cliente. O cara traz que a gente faz, ele se ajuda, entendeu? E o cara sai de lá, no lugar dele, ele vai para uma coisa e sai com outra situação. A gente tá debatendo com um integrador, um parceirão nosso, e ele chegou com uma demanda lá pra gente solucionar, de 6 processos dele, isso há 2 meses atrás. E dentro desses processos a gente já visitou aí uns 12 clientes dele de grupo A, para atender Mercado Livre de energia, que os caras tinham usina e a gente meio que modificou todo o modelo de negócio. Você tá fila, ele falou, Bruno, essa semana tem aí pra gente visitar? Aí o cara dá uma segurada porque a gente tem que conseguir dar conta de tudo e tal. Mas assim, você vai chegar lá para falar uma coisa, a gente sempre vai ter outra. E assim, muitos caras trazem muita ideia para mim. Né? Então você quer desenvolver um modelo de negócio, precisa sentar para a gente ver em relação a investimento, alguma coisa, vai lá, conversa, se for interessante, a gente também abre um novo braço, né? Para quem tem a usina que não está performando bem, né? A gente tem drone termal, que eu, por exemplo, se tiver alguma outra empresa, eu particularmente não conheço, a gente tem desde o ano passado para fazer inspeção termais em usina. E digo mais, por isso que eu falo que o mercado de OEM, cara, é um mercado espetacular que precisa ser abraçado. Hoje, a cada 10 usinas que a gente sobe, 10, alguma tem
algum problema ou precisa de uma limpeza específica, de várias nuances que tem. Mas é impressionante. Isso aí eu mostro os números, pode ir lá na empresa, ou então a gente sobe, vai lá, cara, vamos aqui em 10 clientes teus, vamos fazer uma análise. Dá um exemplo aí de coisa que tu já viu aí. Cara, vamos lá. Analisando. Eu peguei uma usina que tinha sido montada há 2 meses e um painel tinha sido ligado em curto. Errado, a usina não estava performando. Eu peguei usinas que foram feitas limpezas, que estavam gerando um mês antes da limpeza, uma média de 11 mil kW, depois da limpeza estava gerando 7 mil, e o cliente sem entender, quando a gente subiu o drone, o cara tinha danificado 30% a 40% dos painéis. Você que tu ia dizer que o cara tinha sujado o painel em vez de limpar. O cara andou por cima, eu não sei o que foi que ele fez, assim, foi um absurdo. Eu fiquei triste pelo cliente, eu vi a tristeza do cliente. Né? Cara, é exorbitante. O cara pede um OEM para melhorar a usina e perde 40%. Por isso que eu falo que é onde a qualidade entra, não é só preço. Entendeu? Você não pode botar qualquer equipamento. Para de brigar por preço. Eu sempre falo pro pessoal. Mas, cara, eu vou te fazer uma pergunta como cliente agora. E aí, pode ser que essa pergunta para o Bruno vendedor não seja legal. Mas o Bruno vendedor comercial, ele também é Bruno investidor e cliente. Você tem a sua própria usina. Um cliente entrou em contato comigo e falou: Pedro, vamos fazer limpeza. Vamos fazer limpeza. Tem que fazer limpeza. E aí eu mandei o orçamento para ele. E ele não gostou. E depois, eu mesmo me coloquei no lugar dele e fui analisar os números como cliente, com base no que ele economiza mensalmente e com base no ganho que ele poderia ter se ele limpasse os painéis. E a conta não fechava. Cara, eu... Não compensar. Era melhor ele continuar com o painel sujo. Entendi. Aí eu tô falando só de análise financeira. Pro tamanho, aí é esse caso, né? Certo. Não vamos levar isso como um padrão. Claro. Mas esse caso eu botei no papel, analisei, cara, o valor que tu vai precisar me pagar para eu mobilizar a equipe, para ter material, tal, não vai retornar para ti rápido. E vamos supor que é o custo que ele ia ter com a economia dele de um mês. Então, dos 12 meses que ele ia ter de economia que ele tem anualmente, um mês ele ia perder. Geralmente é isso mesmo, cálculo é. Mas tem outra nuance. E aí, no final das contas, ele fala: não, Pedro, vamos esperar mais um pouquinho. Exatamente. Tá entendendo? Mas a gente mostrou ali, cara, tá aqui, ó, os números são esses. A gente tá pronto, tu quer que a gente venha? Mas tá aqui, essa é a realidade. Você quer? Não. Segura mais um pouquinho, vamos esperar mais. Eu entendo muito isso, Pedro. Assim, já tinha feito esse cálculo que você falou e realmente é basicamente isso. É um mês que você tem isso, você cobrando da forma correta. Porque infelizmente, é como eu falo, sempre tem gente querendo, você tem risco, tem equipamento, tem tudo, tem gente cobrando micharia mais barato que para lavar um carro. Esse cálculo ele vai mudando dependendo do tamanho da usina. Exato. Quanto maior a usina, mais interessante mais barato, você limpar antes e mais barato. Mas tem um detalhe: garantia. A gente tem que pensar muito nisso. Já aconteceu algumas situações de clientes que não clientes nossos como integração, porque como a gente vem do mercado de integração, não é o nosso foco, deixando bem claro aqui, porque às vezes o cara fala: eu vou levar o cara, vou ser parceiro de um cara que trabalha no mesmo ramo. A gente não está preocupado com integração. A integração ela chega meio que de bandeja pelo nosso modelo de negócio, pelo nosso network, por amigos, mas não é o nosso foco. Conta aí pra turma o que é a Sunfarm, né? Vamos lá. Qual que é o teu modelo? Meio que já entrega todo. Quem é o teu cliente? O que é que tu faz? Cara, o meu cliente é aquele cara que quer uma redução, como você tinha falado, na conta de energia, seja CNPJ, seja CPF, né? De qualquer forma, não só com locação de usinas. A gente hoje atende Mercado Livre de energia com parceiro com os maiores players do Brasil. Então a gente não tem ficcionado uma empresa X, YZ. Hoje a gente tem mais de 27 distribuidoras que nos dão acesso dessa assessoria, então a gente sempre procura ter o melhor preço para o cliente. A gente tem a parte da consultoria completa, modelo de contrato, modelo de locação, modelo de telhado, formulação de consórcio, de associação, de cooperativa, tudo hoje que você mais... A parte jurídica que hoje está entrando muito forte, é uma demanda absurda. Inclusive tu tem um braço jurídico, né? Que você tá jurídico. Hoje a gente tem um braço jurídico dentro da empresa que dá a você todo o direito. Cara, se ainda te atrasar 5 dias... Para de ficar sendo refém, falando aqui ainda porque é o nosso braço aqui local, né? Pare de ser refém da concessionária. Pare. Não, porque tem que fazer uma PLC, é obrigação da concessionária?
vem aqui, conversa com o nosso braço jurídico. A gente hoje está muito baseado na efetividade, né, da resolução do problema. E a gente quer ajudar o integrador a estar isso com ele aqui. A gente entra com liminar, a gente pega, já tá ligado, mas atrasou 9 meses, 10 meses, a gente entra com lucro cessante. Cara, dá uma solução pro teu cliente. Aquele cliente ficou chateado, cara, você não vai ter nenhum custo, vem cá atrás, a gente vem tentando solucionar pro cliente. Já pensou, o cara tá lá, vamos passar pro lado do investimento, voltando pro lado de investimento, né? Você pegou, você investiu ali 250 mil para fazer uma usina, a usina é para estar ligada em 120, 135 dias, a concessionária, por boa vontade dela, passa 9 meses. Tá ligado pra usina. 10 meses, 12. O que não são histórias incomuns, Eu tô né? tentando colocar mais aqui na... Pô, cara, vamos lá. 7 meses, 8 meses, tua usina era pra estar alugada aí, antes dando uma rentabilidade aí, entre 10 a 11 mil quilowatts por mês, trazendo para número real, pagando imposto, 7, 8 mil reais por mês. Quanto é que tu perdeu? Aí tu vai deixar isso de graça, não, só resolvido. Quanto é que tu perdeu? Tu perdeu aí quase o valor da tua usina a preço atual de mercado. Concessionária, ela tem a obrigação de existir um lucro cessante disso, uma compensação financeira. Não tá pedindo favor, não. Você tem que botar isso na sua cabeça. E para a mesma coisa pro seu cliente. Entendeu? Nós tivemos efetividade, não só... Às vezes a concessionária já sabe tanto que ela vai ser punida. E é engraçado que quanto mais você fica no pé, ela tende a resolver o seu problema mais rápido. É o que está acontecendo com a gente hoje, entendeu? Aconteceu isso com usina própria? A gente teve lucro cessante de usinas próprias, que ela deu um valor que já foi interessante, mas que a gente ainda não quero só isso, não quero mais, se não atrasou só isso. E a Anael, entenda bem, a Anael foi lá e falou, ó, o cliente está certo. Entendeu? E aí ela administrativamente, nem foi jurídico isso, foi só... Porque às vezes o integrador, ele não tem braço, cara, ele não quer fazer isso. Vem cá atrás pra gente que a gente resolve. Pra gente que a gente resolve pra ti. Como eu falei, lá a ideia é nós temos parceiros, por isso ele fala que a integração é o nosso mundo de braço. O cara vai lá, Bruno, eu quero fazer um investimento. O cara que é investidor, ele vai querer alugar isso, ele não é do mercado. Quem é que vai entrar? É um parceiro e a gente tem o nosso recorrente. Aqui ninguém tá fazendo caridade, como você me brinca, tá todo mundo ganhando. A gente vai ganhar um percentual administrativo em relação a isso. E muitas vezes, às vezes o cara tem uma expertise e ele não sabe fazer aquela ponta final com o cliente. Ele sabe instalar, ele sabe qual é o melhor equipamento, tem também a questão do melhor preço, mas ele não sabe explicar o cara. Pronto, vem aqui que a gente explica. É tanto que esses problemas eles estão se tornando tão recorrentes que o integrador ele tá com medo de fechar contrato. É isso mesmo. Por causa da concessionária, né? E aí eu tenho visto um movimento, inclusive a gente adotou esse movimento, e aí fica uma dica, né, de repente, pro cara que foi investir em usinas. O momento que hoje eu considero saudável e seguro você fazer o Pix para compra dos equipamentos, até para o próprio integrador mesmo, é pós-aprovação de projetos. Perfeito. Porque nunca, e eu acho que hoje esse seria o maior gargalo que a gente está vivendo, pelo menos localmente, né? Mas pelo que a gente escuta dos amigos aí no Brasil, é uma realidade nacional. Nacional, isso mesmo. Terça-feira nós estamos hoje aqui com um parceiro fazendo 2 usinas, né, de 60 kW pico, e mais outros 2 parceiros fazendo, isso já são voltados mais para o interior, investidores, cada um fazendo uma usina de 60 kW pico. Lembra quando eu falo que 60 kW pico é de inversor, mas a gente tá falando aquela de 75 que gera 11.500, 11.800, etc. E aí, cara, os caras, bora comprar equipamento porque o preço vai aumentar, o dólar tá aumentando, aí eu, segura. Mesmo pensamento que você tem, eu tenho, cara, dá uma segurada, espera. Não, mas já tem um transformador aqui de 45, a PLC vai ser rápido. Não vale a pena. Faz o projeto, espera a aprovação, quando vier você compra. Eu não vejo uma análise de mercado, eu estava até assistindo a última live da Green, o Márcio falando com outros entrevistados, eu não vejo, por mais que o dólar tenha aumentado, uma perspectiva de aumento exorbitante por parte. Eu acho que isso aí é muito ver. Tipo, e nunca teve um aumento ou uma queda exorbitante. Sempre é gradativo. Ela vem gradativa. Um mês uma queda, no outro mês outra queda, ou vice-versa. Exatamente. Né? E assim, a concorrência é muito grande, a gente sabe que lá caiu muito, a China precisa levar o PIB dela, então a gente sabe que eles vão... Sabe que o chinês ele faz mágica, né? Tanto em relação à produção como em dinheiro. Então os caras vão chegar lá, meu amigo, se o negócio cair, eles vão baixar esse preço, fica tranquilo, faz o processo da forma correta, não bota o teu cliente em risco, principalmente o cliente investidor, que ele não vai fazer só uma.
O cliente investidor, quando ele fizer a primeira, que ele vê que ele investiu X, está tirando 3, 4, 5, 6 vezes a mais do que o aluguel dele, se ele for para a sala comercial, ele tira 8 vezes a mais do que uma sala comercial. Se ele for para cima no galpão, ele tira 5, 6 vezes mais do que um galpão. Se ele for no residencial, ele tira ali 2, 3 vezes mais do que do residencial. Meu amigo, ele não vai ficar na primeira. Ele vai fazer 1, 2, 3, 4, 5. Depois que ele tiver com 5, ele vai pegar aquelas 5 a cara. E você vai estar sempre com o teu cliente ali fazendo. O que você vai fazer é o quê? Claro que quando você vai falar de investimento, você não tem aquela margem de lucro para você botar com o cliente, como é que é um sistema residencial. Isso aí eu sou bem claro, mas você ganha bem, certo? Eu sempre falo isso. Não precisa você ficar brigando por preço, porque usina de locação, se você for botar equipamento de má qualidade, eu fazer uma instalação amiga e nem entra. Sai caro, né? Sai caro. Nem entra, eu sempre falo isso. Então, procura os melhores equipamentos, faça o seguro da usina, porque quando você faz a análise de mercado, e acontece algum problema naquela usina, muitas vezes a gente não pode esperar a concessionária resolver o nosso problema. Passa lá uma carreta, derrubou a linha de transmissão todinha de uma rua lá no interior. Quanto tempo a concessionária vai passar para resolver esse problema? Se você não tiver um seguro, teu cliente não vai ter o desconto, não vai ter o teu retorno. Então, seguro, inclusive, esse seguro foi uma parceria com a EGB. Eles fizeram para a gente um seguro específico. A gente foi na Intersolar de 2022, explicou o nosso modelo de negócio, tudo eles criaram um seguro específico na época do nosso modelo de negócio, que ele não existia, que ele tanto faz a parte de seguro da estrutura, como faz a parte de seguro da locação. Para ressarcir o teu cliente daquela conta enquanto a sua usina está sendo consertada. Então, assim, eles meio que criaram, foram pioneiros. Hoje já tem outras seguradoras que fazem da mesma forma, né, voltada. Mas eles mesmo que foram pioneiros desse modelo de negócio, atendendo uma demanda nossa. Entendeu? Foram um parceirão nosso. Então, a gente meio que criou vários parceiros nesse segmento, na parte de... Voltando aqui o nome não é só ele, mas assim, um cara que comprou muita ideia na parte de EPC, toda a parte de montagem, cowboy, manutenção, etc. É um cara que é fora da curva em relação a isso, né? Na parte de seguros a gente tem a AGB de seguro, na parte jurídica a gente tem um braço próprio dentro da empresa, na parte de análise financeira, como a gente já vem do segmento, nós mesmos apresentamos. Agora a gente está entrando com o desenvolvimento de software também voltado para a área, são várias coisas, por isso que eu tenho que entender ainda mais a dor. Sim. Eu sempre falo, eu estou há 5 anos que eu tenho sistema solar, eu estou há 7 anos que eu estou no mercado, 5 anos. Eu sou um bebê na frente de muita gente aí. Eu tenho muito a aprender, eu tenho que entender as dores, né? E a nossa empresa é para isso, para entender as dores dos integradores e ver, cara, o que é que eu posso fazer a mais? Vai ser que às vezes uma vez chegou um integrador e falou, Bruno, eu tenho um cliente para você investir num robô de limpeza para fazer limpeza. E o cara traz a demanda. Traz a demanda que eu trago o robô e alugo para vocês. Apresentei para 8, 10 integradores, estou aqui para a gente solucionar e fazer parceria junto. Entendeu? E eu tenho um sócio doido igual a mim, aí que o negócio vai ser bom mesmo. Vamos lá para algumas perguntas. Sou integrador, não tenho grana para investir no negócio. Eu quero ter a renda passiva, mas não tenho grana. Como que eu capto investidor? Cara, teu cliente que tu já fez instalação. Com certeza tu vai ter um cliente que você sabe que ele tem um perfil que pensa numa rentabilidade. Começa com aquele cara. Pesca aquele cara, chama, apresenta. Doutor, olha aqui essa situação aqui que apareceu, vamos lá conhecer a empresa, aí traz para cá, a gente monta o modelo de negócio, apresenta para ele. Ele monta a primeira, que eu tenho certeza que você vai conseguir com a nossa ajuda. Vai montar a primeira e depois vem o segundo, vem o terceiro, vem o quarto. Você pega aquela sua carteira de cliente e reativa ela. Né? Reativa ela de outra forma, mostrando para ele outros cenários e agora trazendo para a rentabilidade. O cara já teve todo o trabalho de convencer, de ganhar a confiança daquele cliente. O cara já sabe que é bom. Ele já sabe que ele não tá pagando a conta de energia. Ele já prova, né? Ele já prova. O que é que o cara fala? Ah, mas por quê? Eu falo o que chega, né? O investidor, muitas vezes, ele chega lá na empresa e fala, e por que o cara não faz próprio? Porque ele não tem como ele fazer. Condomínio, você chega no condomínio, o cara não tem onde colocar painel. Só quando você chega no condomínio, você tem ali 40, 60, 80, 90, 100 moradores. Tem hoje aqueles mais partes na zona sul ali, que tem, a gente ainda tem ali condomínios com 320 unidades, 180 unidades. Pô, e aí? Essa galera vai ficar como? Vai botar energia solar onde? É todo mundo que tem sítio? É todo mundo que tem casa de praia para colocar? Se não me engano, o Mauro falou aqui, era 4.000%, né? A gente levando em cenário nacional ainda. Olha o tamanho do braço que tu tem aí para atingir ainda. De gente para tu fornecer com energia. Entendeu? Então não tem o que você nem imaginar o tamanho do cenário que você tem aí pra gente abraçar, né? E assim, o cara que quer abraçar só, ele não abraça ninguém. Ou se une todo mundo para entender o que é o bom do mercado e pensar em algo recorrente,
para você ter como solidez, para você pensar, pô, todo mundo vai envelhecer, cara. Tudo aqui um dia tu não vai conseguir estar atendendo isso. Entendeu? Daqui a 10 anos, talvez, muitos integradores que começaram hoje, muita gente que começou hoje, não vai ter condição de estar naquele rojão que a gente tem hoje, não. E aí tu não vai criar nada pra ti. Porque a vida do empresário é a vida mais difícil que a gente tem hoje aqui. E empreendedor é aquela coisa, né? Todo dia é relação. Todo dia é relação. Fecha um negócio hoje, pode ser a mil maravilhas, um negócio milionário. Isso. Mas mês que vem, se não fechar, é zero na conta, né? É isso aí. E a despesa vem. Já uma renda recorrente ali, passiva, é outra realidade. É diferente, né? Tu monta um grupo, tu já tem um grupo, aquele grupo se estimula, porque tu tira uma parte do recorrente pra ti, bota pra tua equipe, outra recorrente, e aí vai-se embora. O cara, um negócio... Uma sugestão aí pro integrador, né, de pegar cliente antigo, é basicamente tu convida o cara, chama ali um cliente, digamos que tu tem um projeto de 30 mil, né? Um exemplo até que eu falei naquela hora. Vamos dizer que 15 mil reais é de equipamento, 20 mil reais é de equipamento. Bota o cara para pagar os 20, se 10 reais é serviço, instalação elétrica, tarará, tarará, jurídico, seja o que for, entra com isso, integrador, né? E aí tu tem ali uma sociedade. Pronto, às vezes nem precisa ser proporcional. Nem precisa, pode ser. Não precisa ser, pode ser meio a meio, mesmo tu entrando com 10 e o cara com 20. Ele não sabe quanto é o percentual do montante de instalação, o que importa é você... E se é você que tá entrando com toda a expertise, com a oportunidade do negócio e tudo mais, tem ali uma... O cliente, o parceiro investidor, ele vai querer saber da rentabilidade. É isso que ele vai querer saber. Agora faça algo sempre enxuto. E faça algo bom para não lhe dar manutenção. Né? Faça algo bom para não lhe dar aquele retorno de manutenção que é aquela coisa, a gente bota o OIM na análise financeira, mas a gente não quer usar ele, exatamente, né? A gente quer que ele vire lucro, né? A gente sempre fala, tem muitos equipamentos que a gente tem a obrigação de trocar com o decorrer do tempo, né? Alguns conectores, revisão de conectores, etc, bonds e tal, disjuntores, etc, a gente não quer, né? Cara, faz a preditiva, a preventiva da forma correta. Não espera dar o problema. Tu usina parar 1, 2 dias, 3 dias, ficar parada, para o investidor, para qualquer cenário, né? Exato. Mas para o investidor você não pode fazer isso. Entendeu? Aí a brincadeira é diferente. Por isso que o OIM, quando você vai, você tem a obrigação de ter um OIM recorrente. Entendeu? O cliente não pode deixar falar. E onde entra a questão da limpeza que a gente viu que não compensava, quando você vai para a usina de locação, você tem que ter aquela equipezinha para ir lá a cada 2 meses, 3 meses, fazer a poda do mato, a limpeza dos painéis, etc. Que aquela equipe ela vai se tornar útil. E lá está lá no custo. E o valor do custo OIM na apresentação não é um OIMzinho barato, não, que a gente coloca. A gente coloca até considerável. Legal. É mais ou menos isso. Cara, a gente falou de um ponto antes, né? E aí, que bom que eu lembrei disso agora. A gente tem alguns modelos, alguns formatos diferentes de executar uma alocação de usina. Então, se a gente for separar aqui 2 formatos básicos, a gente pode instalar direto no telhado do cliente e a gente pode fazer ela remota. Né? A gente sabe que direto na fonte de uso, a gente aumenta bastante a rentabilidade. Mas muitas vezes é um cliente que eu não consigo. Às vezes é um comercial, o prédio não é dele. Aí tem toda uma complexidade para colocar. Às vezes é um condomínio, o condomínio não tem espaço suficiente. Então, muitas vezes a gente tem que adotar ali o crédito, né? E a gente sabe que a gente perde ali um pouco no crédito porque incide ICMS, infelizmente, e incide FIUB, né? E aí a gente perde um pouquinho aí nessas taxas, imposto e tudo mais. E aqui eu posso operar de 2 formas, falando de remoto. Tem gente que vai fazer, eu já vi investidor, traz a conta daquele cliente pro nome dele, e aí aqui é um modelo que o cara identificou lá, que é um modelo que é bom. E aí tem seus riscos, né? Porque se eu adoto a conta do cliente como investidor, se o cara não pagar a conta, quem tá devendo sou eu. Exatamente. Não é o cliente, né? Porém, se eu quiser botar meus 10 clientes dentro da minha usina, tudo no meu nome, eu tenho uma simplificação jurídica aí, né? Uma simplificação de processo. Jurídica não, de processo. De processo. De homologação, rateio e tudo mais. E aí o cara tem que balancear se isso é positivo ou negativo para ele. E olhar, como eu falei, a parte legislativa e jurídica da sua empresa. Sua empresa tem que estar dentro do segmento de ramo que possa fazer a alocação diluída de equipamento. Funciona muito como uma corretagem de imóveis. Então tem que ter um detalhezinho, é bom verificar esse ponto, né? Porque tu pode estar executando isso, mas o teu negócio não tem nada a ver com isso, né? Entendeu? E aí isso aqui é um ponto. Aí tem um outro formato que é aquele de consórcio.
Então, aquele usuário, ele vira um consorciado de um consórcio. Sim. E todo mundo que é daquele consórcio tem direito a um rateio, uma determinada quantidade de crédito. Estou esquecendo um terceiro, tem um terceiro. Aí tem um terceiro que eu boto... Não, mas aí é... Você altera a titularidade do equipamento. Você tem remoto e você altera a titularidade da usina para o nome do cliente. Que esse é o cenário que eu acho, tanto para o cliente, né, como para você, o cenário mais positivo e seguro. O detalhe aqui é que essa minha usina, quando eu mudo a titularidade dela para o cliente, ela tem que dar um match perfeito aí de geração e consumo. É muito raro dar, né? Você vai criar meio que um histórico para o cliente. Eu, por exemplo, hoje nós fazemos de que forma, né? A gente tenta procurar o cliente mais próximo do tamanho da usina. Certo. Mas muitas vezes a gente não acha. Então vamos lá, nossa usina gerou 11 mil kW, a gente acha um cliente de 5 de 6. Essa usina vai passar 6, 7 meses no nome do cliente, eu vou gerar 12 meses de geração para ele. Só que eu já tenho um outro cliente na bala da agulha. Quando dá fé, a gente está com recorrente do dobro do valor que é para estar recebendo mensal. Porque eu estou recebendo 7 de um e aluguei a outra por 11, aquela mesma usina dentro daquele mesmo ano dos últimos 5 meses por 11, estou recebendo 18 por mês. O que é que isso dá um trabalho administrativo muito grande. Peraí, então vamos lá, vamos recapitular. Eu tenho aqui 2 clientes, mais uma só usina. Isso. Um entrou hoje, digamos que o outro entra daqui a 4 meses. Pronto, esse é o raciocínio. E aí eu tô gerando aqui para esse cara, ele só precisa de 5, mas eu tô gerando 10. Pronto. Né? Daqui a 6 meses, se ele usa 5 todo mês, eu gerei 10 todo mês, ele tem os últimos 6 meses do ano garantido. Exatamente. Eu tiro a titularidade dele. No 5º mês, no 6º mês você tira e bota para outro cliente. Entendi. Entendeu? Aí você pode procurar o cliente ou dos mesmos 5 para fazer a mesma coisa, e aí vai só somando. Quando chegar um determinado momento, que geralmente é depois de um ano, você está recebendo os 2 volumes ao mesmo tempo. Ao tempo que você está fazendo outra usina, etc. É só entrar... É uma forma de gerenciar. É uma forma de gerenciar o negócio, entendeu? E aí é interessante porque você deixa o cliente sem risco e foge de uma enormidade de nuances, de pegadinhas que a agência quer colocar em você, de fiscalizações, etc. Beleza, então, legal. Aqui está sob o teu controle, né? É fácil de controlar, digamos assim. Apesar de um trabalho administrativo que também não é essas coisas todas, né? Outro formato é consórcio. E aí, qual que é a tua opinião sobre consórcio? Cara, assim, o consórcio hoje, né, que a gente traz para a energia, eu sempre falo que era para ser mais simplificado o sistema, né? Não era para obrigar a gente a se moldar para certos tipos de negócio. O consórcio hoje, quando você entra num consórcio, existe um consorciado dentro daquela modalidade de negócio que ele é o responsável por tudo. Então, a todo bônus que você entra para receber do consórcio, você tem um ônus também. Então você se responsabiliza por qualquer problema do consórcio. Isso não só do consórcio, né? Da associação. Se eu não me engano, o único ponto, eu vou deixar esse detalhe para depois, a cooperativa que se isenta um pouco disso. Né? Mas a associação do consórcio, existe um master, todo mundo está responsável por aquilo. Então, se vier algum ônus de operação financeira que o consórcio venha poder fazer, às vezes alguns consórcios blindam muito isso, né? A gente assessora, a gente faz tudo isso também, mas você tem que saber, né? Quem é que administra o seu consórcio? Então, procure quando você for fechar. Exige um nível de confiança. Exige. Procura uma empresa de renome, uma empresa que tenha, que você saiba que não está para o mercado por brincadeira, porque a gente às vezes vê empresa que eu não posso dizer que é simples abrir um consórcio, mas o cara sabe desse detalhe do consórcio, como eu venho do ramo financeiro, pessoalmente, né, meu pai que tem mais de 30 anos de factoring, a gente via que o mercado tinha muito pegadinhas. Os caras abriam empresa só para dar pancada no mercado. Entendeu? E o consórcio pode vir também, uma empresa que faça isso, queira, como apareceu várias pessoas dentro do nosso ramo, não só distribuidoras, como os integradores, que a gente viu que deu prejuízo a vários clientes, e a vários integradores também que não entregaram nossos equipamentos, etc. Pode aparecer alguém que venha com essa pegada. Então pega uma empresa que já está séria, muito tempo, não é puxando sardinha não, mas a gente tem aqui a Sani, que é uns caras que é da nossa terra, a gente tem que valorizar o que é nosso também, já estão aí a nível nacional e fazem um trabalho muito sério, entendeu? Em relação a isso. Procurem, se você for entrar no consórcio, procure empresas sérias, não procure qualquer pessoa só porque tem um consórcio, porque não é só bônus. Tem um ônus também da operação. E esse ônus pode sair caro para você e para o seu cliente. Tu falou aí sobre factory. Fala aí, é curiosidade já aqui, né? Até fugindo um pouquinho, mas a gente está falando de negócios, investimentos. Sim, entra, né?
Como que funciona? A factoring, ela hoje funciona como uma compra de ativos, né? É mais ou menos o que o banco faz no financiamento quando a gente faz de energia, né? E foi isso que me fez meio que também entrar no ramo, porque a factoring, quando você fala, eu parcelei para o meu cliente em 48 vezes no boleto, né? E às vezes o cliente não tinha aprovação no banco. Eu fiz operações para mim mesmo, eu fiz integrações para mim mesmo, inclusive para integradores também. Alguns integradores nos procuraram e a gente não conseguiu avalizar no mercado. Eu olhava a estrutura do cliente, fazia análise tanto do sócio da empresa como da empresa em si. Muitas vezes a parcela era menor que a conta de energia. Eu falei, esse cara é um cara de risco zero, que a gente chama, né? E você traz toda a antecipação dos títulos. Você parcela aquilo em 48 vezes, coloca uma taxa, que é a taxa que a Factory te cobra, mais ou menos como é o financiamento do banco, antecipa todos os títulos e recebe o valor à vista. Mais ou menos o que o banco faz no financiamento. É como se tu pegasse o valor daquele ativo em um determinado tempo futuro, traz todo para o presente, Isso. E alguém herda a responsabilidade sobre aquele ativo. Exato. Né? Você continua, assim, não é que ela a responsabilidade continua sendo sua, do recebimento. Só que a Factory, ela tem aquela preocupação de fazer toda a análise, né? De saber se consultar o sócio, o SPC, Serasa, ver histórico financeiro. Às vezes, no caso, né, a ESC, que é uma empresa simples de crédito, que hoje é como se fosse, a gente usa o termo Factory, mas hoje praticamente todas as empresas são empresas simples de crédito. Ela pode deixar um bem em garantia. Desde que você tem o seu cliente ou você quer fazer investimento, sabe que o cara paga, não, mas ali é meu amigão demais, não tem perigo de dar problema, você não consegue aprovar crédito. A ESC, ela consegue operacionalizar isso com bem garantia e você instala, tranquilo. Sim. Entendeu? O equipamento faz isso. Eu fiz muito isso porque eu tinha facilidade pelo nosso braço de empresas ter isso, né? E pelas taxas de juros estarem muito altas quando a Selic estava alta, que estava inviabilizando o processo. A gente via financiamentos aí a 3, 3.2, 3,5, que a gente sabe que para financiar um projeto hoje a 2,5, 2.2 já dá nó na cabeça de muita gente. Imagine quando estava na casa de 3, 3.2, que estava inviabilizando os financiamentos, né? Total. E hoje, até hoje, né? Você vê muita análise de crédito muito complicada, muita aprovação. Eu acho que o Mário veio aqui, ele falou sobre a questão da Revo, né? Essa ideia da Revo, a gente também, há muito tempo atrás, a gente conversando, o Tess é porque meu sócio não é da área financeira. Mas eu sempre pensei nisso. Cara, é um leasing, né? A Revo, ela tá fazendo... No fundo é uma espécie de leasing, né? Só que quando eu fui fazer a análise jurídica do modelo de negócio, no leasing, você paga o imposto sobre o valor final financiado, né? Daquele montante final. E meio que não dava compensação, né? De quando você fazia toda a operação. Tipo, um kit que custa 30 no final daquela operação de 48, 60, 72, 84 meses, ele saía por 52, 54. Sim. E aí você tinha que pagar o imposto em cima do valor final operacional. E meio que não era interessante naquele momento de negócio. E com a queda do valor do equipamento, a Revo, junto com as parcerias, cara, eles vão revolucionar o mercado em relação a isso. Eu achei a ideia muito bacana. É uma nova modalidade de venda de negócio, claro que não. Ele foi muito feliz em falar que não apaga o primeiro modelo de negócio, mas quem tiver capacidade, cara, inclusive para o investidor. Sim. O investidor também, ele vai ter cara que tem telhada, etc., que tem conta, ele vai abrir uma nova vertente de mercado. O que eu vejo uma limitação desse modelo de negócio. Mas não é para o investidor, não é para o integrador, não é para o beneficiário, não é... É para o fundo de investimento. Também acho. Vai ter uma hora que... O fundo, por mais que ele seja até sem fundo, um fundo sem fundo, né? Com muita grana. Muita grana. Exige um nível de risco muito alto, né? Então, se você vai operar ali em volume... Ou os caras vão ter que ser muito criteriosos em escolher quem que vai entrar. Com certeza. E aí eu digo que nesse aspecto o integrador pode até dormir muito em paz. Nesse ponto, sim. Porque não é todo mundo que vai ser aprovado, né? E aí ele vai continuar tendo ali as atividades dele normal. E quem for aprovado, ele vai lá e vai instalar. Então ele ganha dos dois jeitos, né? Mas eu imagino que eles vão precisar, como todo fundo de investimento, ser muito criterioso em escolher que cliente eles vão deixar, porque tá no telhado dele, né? E eles vão estar sempre aportando. Agora sim, não sei se você sabe, né? O Santander teve um momento do ano passado, que era praticamente o banco que a gente usava mais para aprovação de financiamento, não só eu, não você, como todo mundo, pela facilidade, né? Ano passado, ele travou os financiamentos, não estava aprovando nada, e ele entrou com muita judicialização. Se você entrar aí no TR de Minas, daqui, etc., muito. E começou a ter recuperação de imobilidade de painéis solares
nos clientes financiados. O cara chegava lá, ó, se quiser tirar, tirava. Eu só não sabia tirar. E aí você vê agora que tem empresas de integração sendo contratadas para retirar. Sim. Entendeu? Então você precisa do quê? De uma segurança jurídica para fazer um modelo de negócio. Se tiver uma segurança que talvez seja por causa disso e o Carreiro foi criado, após essa segurança jurídica, eu não sei, eu achei a ideia, já tinha pensado numa ideia semelhante, mas assim, achei a ideia sensacional, acho que os caras vão ter realmente futuro. Acho que esse é um detalhe da limitação, porém, se você vê uma crescente, consegue dar um retorno interessante, cara, não tem mágica. Essa matemática eu já tinha feito há algum tempo, entendeu? Então o retorno financeiro para quem trabalha com dinheiro é espetacular. Não, e quem fecha negócio em volume por fundo de investimento, o equipamento vai mais barato ainda. Até o próprio serviço, se tu... Cara, eu vou fechar contigo 100 instalações. Pô, vai dar uma caída também. Só que o integrador, ele quer aquela fatia, não é só da instalação, não. Ele quer um percentualzinho. Ele quer o lucro. Ele vai ter aquela IM, vai ser selecionado um número bem confiante em integradores, né? Aquele que é mais fidedigno, etc. Vai. Mas o integrador, ele sempre quer um percentualzinho também daquela questão do equipamento. Exato. E é que a Rede vai pagar ela vai criar uma tabela do EPC padrão, né? E você vai ter que saber se você está disposto a aceitar. Isso, analisar, né? Analisar, cada caso é cada Porque caso. Às vezes tu reduz ali a rentabilidade, mas o volume compensa, né? Volume então, compensa. é analisar de fato. O volume compensa. E mas assim, é uma ideia bem pensada que também eu acho que para o investidor também vai ser bem analisado, né? Eu falo muito assim, voltando para a nuance, clientes do grupo A que consigam ser híbridos no Mercado Livre, a rede vai ser muito interessante. Né? Você vai pegar um cenário, porque hoje, para o cliente do grupo A não sofrer várias nuances, ele tem que gerar no próprio local para poder entrar no Mercado Livre e ser um híbrido do Mercado Livre. Então, se esse cara conseguir uma linha dessa de crédito da Revo, eu falo assim, vamos imaginar, vou trazer de novo o lance da sorveteria. O cara tem uma conta de 20 mil quilowatts, é da alta tensão, tem um acesso ao Mercado Livre e também tem um acesso a uma linha de crédito dessa. Ele quer se tornar híbrido, mas ele não tem espaço suficiente no telhado dele para gerar. Ele vai lá, gera o suficiente no telhado dele, 10, 11, 12 mil, se torna autossuficiente daquela produção e vai para o excedente, para o Mercado Livre só para o excedente. Aí é o melhor cenário, porque ele já tem uma redução. A única coisa que vocês têm que se preocupar em relação a isso, como eu falo da consultoria, são clientes quando você for atender do lucro real. Né? Porque o lucro real ele tem um pequeno detalhezinho que quando você leva uma redução para a conta dele, ele deixa de ter uma compensação tributária. Sim. Então todo mundo que for vender energia, sistema fotovoltaico para clientes do grupo A, prestem bem atenção nesse detalhe, que você vai dizer que seu desconto é X e o desconto não é X. Aí vem para a gente também que a gente explica e destroça tudo isso aí para o seu cliente e para você também. Cara, fantástico. Acho que a gente conseguiu entrar em muito assunto aqui dentro do investimento. Passa 3 dias aqui falando e tirando dúvida. Cara, o que é que de repente a gente não cobriu aqui hoje nesse papo, que é válido dentro desse contexto? Foi muito interessante, né? Assim, eu acho que é um ponto que eu gosto muito de colocar, né? Eu acho que a parte jurídica, a gente falou em alguns pontos, mas eu acho que reforcei, mas o integrador, ela tem uma validade, né? A parte jurídica, quando você foi prejudicado, que eu sinto que é uma dor muito grande do integrador, e uma revolta com a concessionária, e eu vejo que as pessoas não estão indo atrás. E tem uma validade para aquele cliente que atrasou, que são 3 anos, né? Então, vamos lá. Teu cliente atrasou 9 meses, você fez um sistema ali de 40 kW, 30, independentemente do tamanho, mas 30 kW pico, por exemplo, uma conta de R$ 4.500, e aí meu pai atrasou 9 meses a ligação desse cliente, a PLC dele, etc. Teu cliente ficou chateado contigo, às vezes não quer nem te ver, não quer nem te receber, porque depois tu solucionou, e agora tu tem uma solução jurídica para trazer para ele, para ir atrás daquilo, mas você tem que ter um detalhe do tempo, principalmente nessa parte da migração da GD1 para a GD2, entendeu? Que muita gente atrasou. Se tá atrasando hoje, tu imagina naquela época daquela demanda toda, né? Então, vale a pena você ir atrás disso. É uma receita que você não estava esperando, que você vai levar uma resolução para o seu cliente de algo que ele nem esperava mais. E bota um detalhe. E eu acho que um ponto que eu lembrei agora que foi muito importante. Clientes que você atendeu que fizeram usinas de mini geração. Não existe mudança automática de tools de carga para tools de geração. Todo integrador pode virar um consultor. Só em resolver isso. Então você fez uma usina de mini geração há 2, 3, 4, 5 anos, seja para o que for, uma cerâmica, um frigorífico, etc. Aí tu fez, o cliente pagava ali R$29 e tudo de carga, né?
E aí hoje a gente tem a TUI de geração, que é a metade do valor, um pouco, bem pertinho daquele valor, dá um pouco perto da metade. Tu pode levar uma redução pro teu cliente, às vezes, de 2, 3, 4 mil reais na conta dele. Só que isso ainda não vai fazer automático. A concessionária não vai fazer automático, nem o canto no Brasil. Presta essa consultoria pro teu cliente. Chega pro teu cliente, cara, eu não tava lembrando desse detalhe, pega a conta dele, vai lá, ó, tem uma consultoria que faz isso, traz uma receita nova pra ti. Entendeu? Isso aí foi o detalhe que eu trago assim, uma consultoria gratuita de uma nova receita, não só voltada para a parte de investimento imobiliário. Legal, uma oportunidade que às vezes já tá lá no portfólio do cara, né? E tá chegando direto. Eu pego muitas contas, principalmente de clientes que fizeram remotas de grupo A, que quando eu pego a conta, o cara tá pagando a TUI de carga. Sim. Entendeu? Aí você olha assim, um mínimo detalhe, você gera economia às vezes de 4.500, 6.000 reais pro cliente, e o cliente nem imaginava que estava pagando isso a mais. Não só no local, às vezes na própria usina. É aí que eu acho mais, assim, falta de... O integrador, ele sempre se preocupou com a venda. Então ele meio que foi deixando a parte legislativa do negócio de lado, entendeu? E aí agora, quando o mercado afunilou, você não se especializou e tem um detalhezinho que você pega e agora pronto, agora eu vou mudar, vou voltar, vou startar aquele cliente para ele voltar aqui pro meu cenário e ele já querer fazer. Pô, você nem imaginar ele vir logo com uma redução dessa? Né? Se você imaginar aí um cliente simples, 100 kW pico, você tá levando a redução de no mínimo R$1.500 pro cara. É R$18.000 no ano. Para praticamente um e-mail, uma ligação. Não, e que continua se multiplicando ao longo dos anos. É muita coisa. Entendeu? Acho que é uma boa dica aí para quem não estava antenado desse detalhe. Inclusive, né, quem tiver aí alguma dúvida, algum ponto desse papo que chamou a atenção, já deixa aqui nos comentários, troca uma ideia aí com a gente, apresenta aí, não deixa de ler a descrição desse papo aqui, desse link, que a gente prometeu compartilhar algumas coisas, né? Alguns links, então não deixa de dar uma estudada. A gente também vai deixar aqui em algum lugar, independente da plataforma que você está ouvindo, alguns links de playlist, seja o que for, aprofundando ainda mais esse assunto aqui, então não deixa de assistir. Outros colegas também já passaram por aqui, os próprios meninos da Sani, por exemplo. Então tem uma série de materiais que tu pode se aprofundar nesse assunto, já aqui disponível, não deixa de conferir. E cara, quem quiser te conhecer mais, acompanhar o Bruno, a Sunfarm, aonde que procura? Assim, tem nossas redes sociais, né? Tem nossos canais, vou deixar aqui também um link, pedir para você colocar, para nos acharem mais fácil. Mas eu sempre gosto de convidar para tomar um café com a gente, lá conhecer a nossa empresa, né? A gente, como eu falei no começo, o integrador ele é nosso parceiro, então, independentemente da demanda, tem um local para vocês terem reuniões, às vezes a gente tem espaço para você atender o seu cliente, aquele integrador que não tem o seu espaço fixo, a gente tem um espaço lá, e a gente quer trazer o integrador. O nosso comercial hoje é o integrador, por isso que eu falo que o integrador é o nosso principal parceiro. Se ele estiver do nosso lado e ele quiser crescer junto, nós estamos para dar o suporte para ele. É isso que a gente faz, porque é ele que vai trazer o cliente para nós e a gente vai trazer aquele retorno para ele. Juntos a gente vai formalizar um modelo de negócio e ele vai voltar a conseguir volumes maiores de venda e a recorrente, que foi o que a gente mais bateu nesse ponto. E a gente está aqui para auxiliar com outros parceiros, como eu falo. Se o mercado se unir, você deu uma notícia que eu vou estar ansiosamente por esse detalhe. Você viu aqui que eu falei em parceiros aqui que já são conhecedores do mercado, falei da situação da Revo, que é um negócio novo no mercado. Então eu falo, cara, isso é muito bom. Só que a gente tem que trazer isso para todo mundo ficar junto. Se o mercado for unido, a gente tem algum detalhe que às vezes o pessoal vai para Brasília, vai meia dúzia de pessoas representar uma multidão. Que é o nosso mercado. A gente fica brigando por preço. Se a gente for tabelado no preço justo, que é a escola que vocês já chamam expert em relação a isso, acaba essa briga, acaba de o cliente, eu sempre falo, cliente que faz leilão, eu não mando proposta. Eu sou muito criterioso em relação a isso. Integro, né, como eu falei, não é o nosso foco, mas o cliente fez leilão, cara, eu nem faço leilão para compra. Sim. É engraçado isso, né? Quando você for comprar, uma dica que eu vou dar aqui também, você deve falar muito isso nas formações no curso. Cara, mande a sua melhor proposta. Não me espere que eu vou mandar a proposta do meu concorrente para você baixar preço, então você fica brigando de leilão. Nem o seu fornecedor lhe leva a sério, porque ele já sabe o que é que você vai fazer isso do começo ao fim. Eu hoje tenho um diferencial de preço nas compras. Eles, os integradores que são nossos parceiros, falam, Bruno, por que é que tu consegue isso? Cara, porque eu nunca brinquei.
E o cara já sabe que eu não vou fazer leilão. Ele sabe que na hora que eu pego o orçamento dele, se o cliente fechar ou se for para me construir minha usina, eu vou pagar no outro dia. Sim. E aí você cria um respeito muito grande. Inclusive, você tocou num ponto que eu quase esqueci de perguntar e eu acho válido, que é alavancagem. Tem como que a gente consegue alavancar ainda mais os negócios dentro da energia solar? E aí, sendo mais específico, com o fornecedor, tipo assim, como que eu consigo extrair e aí você meio que já deu essa prévia, né? Relacionamento e tudo mais. Mas como que eu consigo otimizar ainda mais para eu reduzir custos de entrada, ao mesmo e de repente até na linha de crédito também, né? Como que eu consigo otimizar a compra para comprar o mais barato possível e crédito para eu pagar o mais barato possível? Como que o que é que tu sugere aqui para o investidor? Em relação ao crédito, a gente vai ter um cenário muito positivo nos próximos meses com a queda da Selic, né? Então a gente vai ter um bom cenário com essa redução. Eu acho que vai dar uma aquecida nas vendas, né? Em relação ao fornecedor, eu meio que... eu tenho alguns fornecedores muito típicos porque eu trabalho com praticamente um equipamento. Eu gosto de trabalhar vou falar aqui, eu priorizo os investidores da Howe em todos os nossos negócios, então eu sou muito, todos os nossos usinas, todos os nossos clientes, muitas vezes a gente não compara orçamento porque a gente prioriza a Howe e a gente sabe da qualidade dos preços, ninguém aqui precisa dizer. Vamos fazer bastante propaganda da Howe, quem sabe logo eles estão aparecendo aqui, né, também. Sim, eu falo por experiência própria, a parte da engenharia deles, eles dão uma assessoria muito boa pra gente, a parte das 72 horas para a troca do investidor, eu sempre falo pro investidor que pesa muito, você imaginar 72 horas, você ter seu investidor, deu problema, os caras diagnosticou, manda tudo para quem faz usina de investimento, isso pesa muito. Claro que já espero que outras marcas também façam isso, né? Eu falo muito o seguinte, cara, isso aí é uma da minha escola mesmo de experiência que eu trouxe da minha empresa familiar do meu pai. Seja parceiro do seu distribuidor. Sim. Entendeu? Quando eu falo de você fazer o leilão, se você for parceiro do distribuidor, o distribuidor vai ser seu parceiro. Agora, se ele achar que você é só aquele cara que vai ficar sempre pegando orçamento e se você sempre vai estar brigando por preço, ele não vai ter interesse, cara. Entendeu? O mercado, ele se afunilou. Os melhores ficaram, os mais perseverantes ficaram, e quem veio de passagem, de aventura, já tá, se não saiu, vai sair, tá bem pertinho de sair. Então, como o mercado agora ficou bom, eu vejo um mercado muito, não tá maduro o suficiente, como a gente espera, mas ficou mais experiente, dentro desse cenário de distribuidor, você tendo um bom parceiro de chegar para ele e falar, cara, é o seguinte, eu não quero estar pegando aqui vários orçamentos, eu quero estar contigo, então traz o melhor cenário para mim. Traz esse melhor orçamento para mim poder chegar no meu cliente e ele já chegar num cenário que ele nem questione preço. Sim. E aí o negócio vai ficar diferente, né? Vai ficar bem bacana. Eu vejo um ponto aqui, eu vou falar aqui, é uma crítica muito negativa, eu vejo muito consumidor final já tendo acesso ao distribuidor, isso aí me chateia muito em relação ao mercado. Não sei se já chegou essa questão para você. No passado, mais do que no presente. Mais do que no presente, né? Eu vi que alguns distribuidores, por política própria, tentaram, né, cortar mais isso, mas ainda acontece, né? Aí a gente, assim, às vezes, isso me deixa, às vezes, um pouco decepcionado com alguns distribuidores. E eu meio que vou encostando nessa situação, né? E outro cenário que eu falo para os integradores, que eu também esquecendo, a gente vai falando tanta coisa, é tão bacana, é você começar a procurar também a parte de outros cenários dentro do nosso ramo, a parte de eletrificação, né? Carregadores veiculares, vocês começaram a entender em relação a isso, falar pegar o seu corpo de engenharia. Se nós chegarmos hoje aqui, todo mundo quer ter um carro elétrico. Pô, cara, tu ficar longe de conta de combustível, pô. E eu tive essa experiência de logo no começo conhecer isso, né? De fazer parcerias com empresas de carregador veicular, de pegar um carro elétrico para fazer os testes, etc. E eu falo, é um caminho sem volta, cara. E para quem gera a sua própria energia? Você saber que praticamente você não tem mais gastar com combustível. Então... É gasolina gratuita, gasolina né? gratuita. Mas combustível gratuito. Só que tem um detalhe muito grande quando a gente vai pensar em infraestrutura. Nós não temos infraestrutura e tem muita gente, eu falo, fazendo coisa errada. Então você pode especializar nisso também, que a gente vai precisar de muito braço. E quem tem equipe especializada de instalação para equipamento fotovoltaico, carregamento veicular é fichinha. Exato. Entendeu? Então abre outro cenário, abre outra
Já tem empresas locais que estão precisando de gente e não tem projetos grandes aqui. Então, bom o pessoal também ficar de olho em relação a isso aí. Brunão, Tá bom? papo super Meu irmão, bacana. obrigado Te desejo pelo muito convite. sucesso aí nos teus negócios. Obrigado, amigo. Que a sua farm, né? Sua fazenda aí de energia solar cresça Ainda mais. cada dia mais. E para você que nos acompanhou até aqui, espero que tenha curtido esse papo. Não deixa de pagar o teu pedágio, tá bom? O pedágio aqui é barato, Bruno. Um clique. Basicamente é um clique, botãozinho de compartilhar. Manda para 2 grupos teu aí no WhatsApp, faz essa mensagem chegar longe. Muita gente merece ver esse papo aqui, então compartilha. Prazerzão, não deixe de deixar, não esquece de deixar o teu comentário aqui embaixo. Importante a gente saber o que é que tu tá conseguindo absorver. Grande abraço, sucesso e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.